Boa noite, meus queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Todo mundo bem? Todos firmes com Cristo? A palavra que o Senhor colocou em meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, diz assim: E no dia seguinte, saiu de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então o texto que eu acabei de ler está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo foi o 11, e os versículos foi o 12, o 14 e o 20. Jesus aqui, ele está saindo de uma cidade chamada Betânia, juntamente com seus discípulos. E o texto diz que Jesus ele teve fome. Jesus então ele avistou uma figueira, talvez ele viu algumas figueiras, sendo que uma delas estava cheia de folhas. Então Jesus foi até lá para ver se achava algum fruto. Só que quando Jesus chegou lá, ele só encontrou folhas, porque no versículo 13 diz que não era tempo de figos. Então, para vocês entenderem melhor sobre a figueira, a primeira coisa que nasce nela são os frutos, para depois vir as folhas. Com as outras árvores, não, é o contrário. Vem a flor, as folhas e depois os frutos. Com a figueira, não. É diferente. Então, quando Jesus viu aquela árvore cheia de folhas, então, inevitavelmente, teria que ter frutos. Só que quando ele chegou lá, só tinha folhas. Aí você diz, Moisés, mas Jesus não é Deus? E Deus não é onisciente? Jesus ele não sabia que aquela figueira não tinha folhas? Que só tinha folhas, não tinha frutos? É claro que Jesus sabia. Mas Jesus ele permitiu essa situação para nos ensinar. Então, nós podemos aprender aqui que nem sempre uma boa aparência é de alguém que produz frutos. Não, eu vou repetir novamente. Nem sempre uma boa aparência é de alguém que produz frutos. Porque no versículo 13 vai dizer que Jesus está caminhando e ele viu uma figueira. E aquela figueira estava bonita, estava bem aparentada. Só que quando Jesus chegou lá, ela não tinha fruto nenhum. Só tinha folhas. Ela só tinha uma aparência. Então, existem pessoas assim. Existem pessoas que têm uma aparência de cristão. Mas ela não consegue dar frutos. Ela não consegue frutificar. E tem aquelas pessoas que ainda forçam essa aparência. Para quê? Para ficar bem diante dos homens, diante das pessoas. Os fariseus eram assim. Lembra dos fariseus? Os fariseus eles tinham uma boa aparência. Eles andavam bem vestidos. Falavam bem. E orava. E pregava. E jejuava. E dava o dízimo. E não perdiam o culto. E Jesus falou o que para eles? Vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro estão cheios de imundícia. Então, elas têm uma aparência de cristã. Você olha assim, você fala, nossa, essa pessoa é fervorosa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é tremenda. E a pessoa ora, a pessoa prega e profetiza. E fala a palavra de Deus e lê a Bíblia. Só que no seu interior é completamente ao contrário. Então, nesse texto, Folhas aqui, fala a respeito disso. De uma aparência exterior, mas que não é garantia de frutos. Então, antes de nós termos, antes de você ter uma aparência exterior, que é muito importante, que o cristão, o cristão ele deve andar com decência. Mas essa decência primeiro flui de dentro para fora. E tudo na vida do cristão começa dentro e depois fora. Amém? Então hoje eu percebo o quê? Hoje eu percebo que muitos estão preocupados com o quê? Com a aparência. Só que, meus irmãos, nós temos que dar frutos. Por quê, Moisés? Porque da mesma forma que Jesus foi naquela figueira estéril procurar figos,
Jesus ele chega em nós todos os dias, procurando não simplesmente uma sombra, procurando não simplesmente folhas, procurando não simplesmente uma aparência, procurando não simplesmente se eu estou me destacando no meio dos outros, na igreja, mas procurando frutos. E qual fruto você tem dado? Eu te pergunto, se Jesus chegar em você hoje, você tem o que para oferecer para Jesus? Qual fruto você tem para oferecer para Jesus? Será que Jesus vai achar algum fruto em você? Ou ele vai achar apenas folhas, uma aparência? Então, meus irmãos, que através dessa palavra, que nós possamos aprender, nós podemos aplicar que a nossa vida ela não tem que ser de aparência, que a nossa vida ela não pode ser de fachada. Que possamos ser aquilo que mostramos ser. Não adianta ter folhas se não tivermos frutos. Nós estamos vivendo um evangelho, onde muitos têm pregado, têm louvado, têm cantado, mas que na verdade só são folhas, não tem frutos. Então que nós possamos permanecer na videira, que é Jesus, para que assim a gente possa dar muitos frutos. Amém? Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira. Oh Jesus, sem Ti não podemos fazer nada. Mantém, Senhor, unidos a Ti, meu Deus, para que produzamos muitos frutos para o Teu reino. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa um dislike. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações do canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.